Pinduca manda a real para Tamer e Tarek. Diz que dá de 10-0 neles. Expõe os fatos e muito mais. Caso queira assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Deixa eu te colocar aqui, saindo um pouco desse assunto, já a gente volta. Me fala um pouquinho no seu olhar, com essa experiência toda, agora para uma outra pista lateral. Premiação no Brasil dos atletas. Você está satisfeito? Nossa. Não? Quer Falamos, que eu não. Falamos isso recentemente no Ironcast, encabeçado pelo Cariani. Acabamos de falar sobre esse assunto. Tá. Nem deu corte. Achei que ia dar. Primeira coisa que o Cariani falou foi exatamente: por que vocês acham que os atletas não vieram competir no Arnold Brasil? E eu acho que a principal coisa que impede que eles venham é a premiação. 10 mil reais, converte em euro, converte em dólar. Tá, eu americano, eu europeu, saio de lá. Dólar e euro, a cabeça deles. Eu chego aqui, estou muito bem condicionado, então meu prêmio, se eu pegar o caneco, é 10 mil reais. Agora o atleta brasileiro ganhou o Arnold, ganhou os 10 mil reais, paga alguma conta dele. Seria o quê? 2 mil dólares? Se for em real, 10 mil reais, alguma conta do atleta. O atleta gasta muito mais. Sim. O William Martins recentemente falou que gasta 40 pau por mês com bodybuilding. Não, tá bom, a gente acredita, claro. Né? E a gente acredita, porque é os 10 mil dólares que a gente sabia que os gringos gastavam. Sim. Então, faz todo sentido. Faz todo sentido ele falar que gasta 40 mil. A gente já tinha esse número na cabeça. Então, na sua cabeça, a premiação, de alguma maneira, precisa ser mais atrativa. Precisa, para que você tenha uma concorrência pelo Arnold Brasil dos principais atletas. Para que o show fique mais legal. Sim, e engrandeça o nível, em todos os sentidos, do show, a premiação tem que mudar. Só que aí eu vou fazer agora a meia-culpa. Isso é culpa de quem? Culpa do Tamer, que é o organizador do evento, e da Ana, que pagam esse prêmio? Ou dentro das contas, a gente não está do lado de lá da cadeira. Pode ser que na hora que eles fecham a conta, eles sabem... Peraí, eu conversei bastante com o Tamer. Que só podem pagar isso. E com o Tarek. Uma coisa é fechar a conta e outra coisa é a capilaridade nos 26 estados. Porque esse show é levado, que ele me explicou aqui, para vários estados. Ora, você prefere... Ele não falou isso, é o que eu estou falando. Você prefere... vou falar qualquer coisa, 8 shows no país que paguem um pouco mais e não leve esse show para Aracaju, não leve para uma cidade do interior, não divulgue o esporte, é uma balança dura aí também, para que o esporte cresça no país. Todo administrador sabe o quanto tem no bolso para gastar. E aí ele decide o como ele vai gastar. Mas não é só gastar, é levar o esporte adiante. Sim, então as estratégias dele, ele tem uma justificativa. Olha, eu pago então menos no Arnold porque eu gasto mais levando o esporte para outros estados. Muito gelado. Disseminando o esporte em outros estados, eu aumento o número de atletas, eu faço o esporte crescer. Isso. Então, ele está justificando porque ele paga menos. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Eu não posso contestar ele nisso. Não posso. Porque ele que está com o volante na mão. Porque ele está o volante na mão e outra, ele está pilotando o avião. Se ele não pilotar direito, o avião vai cair, vai morrer todo mundo. Então, na visão que ele tem hoje, é isso que ele pode fazer. Mas, na minha opinião, como então faríamos para mudar isso? Bom. É só a palheta que tem que mexer, acho que está muito para baixo. Entendeu? Tá. Como nós continuar dando capilaridade e ter um prêmio maior. Exatamente. Então, como que eu mantenho com o meu capital essa estratégia de levar o esporte aos 4 cantos do Brasil, que custa caro, eu sei quanto custa, eu fui dirigente, eu sei muito bem quanto custa. É verdade, você tem isso... Então, por isso que eu não contesto nenhum dirigente. Antes de ser dirigente, eu falava mal de dirigente. Depois que eu virei dirigente, eu peço perdão aos dirigentes que eu já falei mal. Porque eu descobri o quão difícil é ser dirigente. Agora congela aí. Sabe o que eu acho? Você tem razão em relação à premiação, é um fato, mas nunca o esporte foi tão divulgado depois da NPC no Brasil. Não é isso. Não, tô errado? Não é isso. Nós preparamos o terreno.
Nós aramos a terra. Nós quem? Nós em FBB no passado. Nós aramos a terra, nós trouxemos o Arnold. Eu disse que o divisor de águas que fez o esporte crescer foi o Arnold. Então, IFBB arou a terra. Tem seu mérito, ninguém tá negando. Exatamente. Tá. Então, assim, os grandes vamos negar, né? os grandes frutos, a NPC colheu. Ela pegou o caminho que o pior nós fizemos. A NPC veio na hora certa pro Brasil em relação a um aspecto. Eu não vi eles fazer nenhum show melhor do que os meus. Em nada. Nunca falei publicamente, não sou contra o Teric e o Tamer. Não sou. Mas eu dou de 10-0 na organização, na estruturação de um campeonato que eu fiz pra ele. Tá aqui, eu fiz joias pra dar pros atletas amadores. Eu não podia dar dinheiro, eu dava joias. Joias exclusivas, caracterizadas pra um atleta da categoria. Eles não dão isso pra ninguém. Por que você diz que você fez melhor e... Eu não vi o backstage. O que é pior hoje? Eu não vi no amador um backstage melhor que o meu. O meu backstage tinha até comida. O meu backstage tinha castanha com sal e sem sal para dar suporte para quem tá numa estratégia. E a premiação na altura, como você faz? A premiação, os meus troféus também sempre foram, eles deram continuidade com o Júnior, mas eu já vi troféu meu muito melhor e mais caro. Um troféu do Old School Gym na época custava R$130, desse tamanho, com boneco exclusivo, e eu já vi competições deles com uns troféus pequenos, uma competição grande com troféu pequeno. Não estou falando mal, eu estou dizendo que a estrutura que eles têm, o patrocínio que eles têm é muito maior, e o quanto eles cobram de inscrição dos atletas é 10 vezes maior do que o meu. Pinduca, você... É 10 vezes maior que o meu. Então, eu digo que eles... Por isso que eu falo, não posso falar mal, porque ele que está do lado de lá da cadeira. O administrador é ele. Claro. Então, quando eles assumem o Brasil, os maiores ídolos hoje da NPC foram criados na FBB. Rafa Brandão. Quem é que criou Rafa Brandão? Quem é que construiu a carreira do Rafa Brandão? Foi a FBB, não foi a NPC. Rafa Brandão chegou no Pro antes deles chegarem aqui. Você está falando que a herança é essa? A herança deles foi maravilhosa. Herança. Eles fizeram bom uso da herança. É o patrimônio deixado. O patrimônio que nós construímos a duras penas. Eu dou um exemplo. Integral Médica foi um patrocinador master da IFB São Paulo. Foi. Ela me pagava por ano R$60 mil. Tenho ouvido dizer que pagava R$600 mil para a NPC. São 10 vezes mais do orçamento que eu tinha. Não, mas comparado a que época, né? Mas tudo bem, queridão. Teve tanta inflação assim que 600 mil é 60? De jeito nenhum. Não, sim. Tirando a inflação, vamos tirar aí 20% que esse dinheiro perdeu de valor. Agora, se eu for alugar o lugar lá, os aluguéis não estão muito mais caros do que eram na minha época. Sempre foram caros, subiram um pouco, mas continuam. Eu sei quanto custa para fazer um show. Então, assim, eles fizeram... O grande diferencial é que a NPC, e foi isso que separou a IFB da NPC e Pro League, é que a NPC é uma empresa de shows, de eventos. E a FB é uma federação. Isso é verdade. É. E a federação segue regras e normas mundiais do esporte, as quais impediam a gente de fazer várias coisas. A NPC tem suas próprias regras e ela tem uma visão melhor nesse sentido. Por exemplo, não existe mais exame de doping, que eu acho que é a coisa mais cretina que existia na IFBB. Para mim isso é cretino. Isso é um atentado ao esporte. Ô meu amigo, desculpa. Todo mundo vai usar, um usa mais, um usa menos, mas em algum momento um atleta usou alguma coisa. O que você está falando é verdade. Então, né? não vem... Por que faria? Então, qual é o... Você fazer exame de doping num campeonato é ir contra seus atletas. Isso era uma coisa que todo mundo odiava na FBB. Até ser pego num doping, ser suspenso, a IFB virava o carrasco. A FB é acusada de acabar com a carreira do Alex dos Anjos, porque ele foi pego no Mundial do Brasil no doping. Entendeu? Então, eu nunca fui a favor do doping no culturismo, eu sempre achei um absurdo.
Mas a culpa de quem é? Do Benny Widder, que quis levar o esporte ao olimpismo. E isso tá sendo um fracasso, na minha opinião. Um fracasso total. Como o aspiracional de ser um esporte olímpico. Não, vai ser olímpico porra nenhuma. Daqui a pouco vão tirar a gente de lá. E outra, o que chegou lá é Games Classic, uma categoria de magricelos que não representam o culturismo. É a verdade. São pequenos demais.